Por tudo que aconteceu durante a semana, e aí eu falo, né, obviamente, da parte esportiva que depende do Atlético, não tem nada a ver com o Hulk, ou seja, fez o 2-0 lá e tomou um empate naquele jogo lá em Montevidéu contra o Juventud, poderoso Juventud, como diz o Bernardão. E também, aí a parte que tem a ver com o Hulk, o fato de ele já ter sido anunciado antes das homenagens pelo Fluminense, né? Já ter vestido a camisa, já ter cantado musiquinha, até a musiquinha que a gente fez pro cara, o cara cantou lá. Enfim, eu fiquei um pouco magoado. Mas queria ouvir vocês, assim, vocês acham que isso colocou algum asterisco no dia da homenagem, tirou um pouquinho de empolgação da homenagem, não tirou, tem nada a ver uma coisa com a outra? Como é que vocês viram tudo que aconteceu ontem antes da bola rolar? É porque a gente já foi num espírito meio O grito da torcida logo após a homenagem já mostra qual que é o sentimento do atleticano. Perfeito. Não é igual numa Recopa que o Ronaldinho saiu com uma Recopa sendo erguida. Uhum. Né? O Vitor, inclusive, foi com o estádio vazio, tinha aquele espírito de mudança naquele momento, batemos na trave do brasileiro, mas tá chegando o Hulk, o Nacho aqui, o Tardelli foi assim, pô, tá, o time, o Tardelli tá saindo, mas nós estamos com um time muito bom. Dessa vez, tá saindo o cara que deu um brasileiro pra nós, um cara que é craque, um cara que é ídolo e tal, e nós estamos com um time muito ruim e que não tem perspectiva de mudança. A verdade é essa. Então, o espírito do atleticano vai com Deus, muito obrigado, mas eu vou continuar passando a espada aqui que eu tô no meio de uma guerra. Ô Hulk, a hora que o Hulk entrou no túnel, que você não viu mais as costas do Hulk, o torcedor vai, ei, menino, não. Foi na sequência, impressionante. Ó, eu acho de verdade que torcedor de internet, ele é imediatista, em 24 horas muda tudo. Daqui a um mês o Hulk não vai ter nada de asterisco, de negativo e tal. Claro assim, que eu não acho que o asterisco é no Hulk, eu acho que o asterisco é no momento da despedida, no momento da homenagem. Eu posso só falar por mim, claro, na verdade, assim, né? Eu não posso falar pela torcida. Que a despedida, de um modo geral, ela depende mais do contexto. Tem as despedidas como o Léo Silva, que acabou a temporada, o Léo Silva nunca mais entrou no gramado, que eu achei curioso isso, né? Triste até. Triste. Nós tivemos as lindas homenagens, como a do Hever, que foi perfeito, um dia de uma vitória fantástica contra o São Paulo e tal. E o Hulk, cara, tava lá, a Taça do Brasileiro, que é aquilo que eu falei no meu vídeo. Pô, o Dudu fala de vez em quando do jogo de São Caetano, que a água tava no meio aqui, a gente tava falando de 99 aqui no camarim. E aí você tem um monte de ano que a gente queria pra caramba, a taça tava lá nos pés do cara e ele falou, mas esse aqui foi muito importante. Vocês têm que ver as mensagens que eu recebi essa semana. Ah, aquele time jogava demais, o Hulk não foi tudo isso que vocês falam naquele brasileiro, não. Que isso? É claro, meu amigo, o Dylan e o Caleb iam ganhar o brasileiro, o Galo. É claro, desculpa alterar, mas é porque assim, torcedor fica maluco na internet, cara. O ódio, esses caras aqui que piram quando acaba o relacionamento e fica maluco e perde o juízo, cara. Porque o torcedor de internet hoje, ele é maluco. Principalmente no Twitter, que precisa de uma fogueira, tá? Fogueira acesa. Todo dia eu preciso de um humano para jogar na fogueira, para incendiar. Todo dia o Twitter precisa de uma pauta para incendiar alguém. E o Hulk foi pra fogueira um dia, cara. Cara, eu falo pra você, é estranho. O dia que a gente ganhou o clássico, eu virei pra Loura e falei, Loura, é esquisito depender de 11 homens balançando um barbante pra minha vida tá tão leve, tão feliz. É estranho um cara que não é da minha família, não tive convívio de amizade, eu nunca joguei um banco imobiliário no tapete da sala, né, tomando um vinho, né? É até estranho eu amar tanto... Banco imobiliário tomando vinho? Amigo específico, né? Muito específico. Eu sou de uma geração diferente da... Aquela amizade de família de Natal... Você tá falando do Hulk, né? Ué. Ou qualquer jogador que faça... Não, eu tô falando da amizade de Natal, eu não sou amigo do Hulk, eu não sou amigo dele assim. Eu costumo falar que mas ele tem um respeito grande por você... Assim, por vários motivos que vocês já encontraram em alguns momentos, né, de profissionais e de amizade. Agora, por exemplo, eu vou falar do Hulk, o que eu falei quando ele perdeu o gol contra o Bolívar, que essa mesma internet que você falou veio destruindo. Meu menino Luiz Matheus chegou pra mim e falou assim, pai, eles estão acabando com o Hulk aqui. Falei, eu já tinha tomado uns latão, falei assim, não vou fazer nada hoje não, porque para não ficar parecendo que é aquele momento de explosão. Vou esperar. Deixei ele na escola, como foi 7 horas da manhã, bicho, lá no meu quarto, lá, né, coisa escuro ainda assim, peguei e falei, Hulk. Então a minha homenagem ao Hulk já foi naquele dia, né? Já era o meu agradecimento por ele naquele momento, que para ele foi muito triste, assim, da forma que ele foi atacado por alguns. Mas a gente tem que entender também o seguinte, que essa questão do coração também, essa ligação, a gente está falando lá, que eu já cansei de falar também, Wander, que é a questão da paz do atleticano. Quando o atleticano e a atleticana estão em paz, cara, as coisas fluem mais tranquilamente, a semana é melhor, os dias são melhores, sim, a gente sabe disso.
E tem a hora da explosão também. Eu falei, antes do Clássico, eu falei, o atleticano é o único credenciado a renunciar a qualquer promessa. E várias promessas foram renunciadas depois do jogo do Clássico, né? Então, e a única coisa que eu sinto muito foi de não ter conhecido o Hulk. E até quando a gente foi para o Paraguai, eu virei para o meu amigo e falei assim, nós vamos conhecer o Hulk, né? Aquela oportunidade de poder estar lá dentro do gramado, pô, vai dar para conhecer o Hulk. E acabou que terminou do jeito que terminou, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas fica o sentimento de gratidão. E como eu falei na última noite de Galo, foi bom para o Hulk também, né? Foi excelente para a gente, mas foi excelente para o Hulk também. Chegou aqui Dudu, desacreditado e tá tudo certo. Só para destacar, Dudu, que não é por título, não. Vamos colocar o Marcos. Não, meu querido. Tantas vezes. Claro. O Marcos bateu nas traves tantas vezes. O carinho que eu tenho é gostoso quando eu vejo o Marcos. Esse dia eu estava no trânsito, passei com o meu cachorrinho, passou o link e o Marcos. Rafael, eu fico, bicho, que bacana, o ídolo da adolescência cumprimentar, porque a gente gosta do Marcos, ele não conseguiu levantar os canecos e a gente gosta dele também. O atleticano mineiro já tem muito disso, mas o atleticano tem muito disso, do carinho, da gratidão, do amor e do carinho. Eu não vou fazer isso com o Hulk, então eu acho que assim, merece todas as homenagens, foi lindo demais. Pena que foi no contexto que foi muito por erro administrativo, por erro de contexto de um departamento de futebol que não soube tocar isso também, não soube tocar o momento da saída, a forma como foi saída, não soube entregar um time. Eles estão falando de um cara de 40 anos, que tinha que ter um monte de menino correndo ao redor dele ali, um time qualificado. E a gente está falando de um time que jogador que era pré-elenco é titular hoje, é esperança. Então, um elenco que caiu muito nível, aí dependia de uma Hulk dependência 6 anos depois. Mas, de qualquer forma, a gratidão é o que fica. O que esse cara fez aqui foi lindo demais. Foram anos incríveis e que no futuro a gente está assim, pô, bicho, eu queria viver de novo um dia de Hulk Paraíba dando uma cavadinha no goleiro e a bola morrendo na rede ali e a gente comemorando o gol desse cara. E o que o Fael falou, essa questão da gratidão mesmo, que a gente tem com vários jogadores que escreveram a história do Galo, né? Pra gente chegar até aqui agora, ter vocês mais novos, assim, igual o Wanda e tudo, cara, teve muita gente que escreveu. Então, quando alguém me pergunta assim, a seleção do Galo todos os tempos, seu bicho nem começa, porque... Esse top 3 de ídolos é muito Mas eu aprendi com 2 caras hoje a fazer o seguinte... Cada vez que te perguntar, você fala uma seleção. Vai ter sempre o repertório. Aí vai ficar mais fácil. Porque, goleiro, assim, Vitor, Ortiz. O top 3 de ídolos é muito injusto, porque eu falo que existe um hall que você entra nele e você tá no mesmo patamar dos outros. Com certeza. E o Dudu, sei que concorda comigo, e eu vou apanhar pra caramba na internet essa hora, que é o caso do Reinaldo. Ô, gente, eu vejo o Reinaldo como um senhorzinho, cara. Eu pego como referência meu pai. Você, de vez em quando, ouve umas coisas... Fala as besteiras. Jair Bala falava umas coisas que eu sei o Jair, você não pode falar claro. Isso, seu Jair. Daqui a pouco eles vão ligar a câmera se eu falar isso. Você vai complicar a gente e tal. O Dadá falava umas coisas, Dadá, no ar, evita falar. E com o Reinaldo, ele tava no ar, cara. Uma questão de um senhorzinho. O problema é que hoje a internet realmente, todo dia, precisa de uma fogueira, vai jogar um corpo lá e ter o ritual para no outro dia começar de novo. Cara, eu sou bem suspeito para falar do Hulk, igual a gente estava falando nos bastidores, né, da questão da Libertadores, porque a Libertadores foi um título inesperado para o atleticano. Ninguém, no começo da temporada, falou assim, irmão, esse ano... 2 anos antes. Nós vamos bater campeão. Não, só que quando o Hulk... Eu comecei quando a gente começou, né, naquele ano de 2021, a gente começa o brasileiro perdendo pro Fortaleza, a gente fala, pô, que decepção e tal. E o time começa a engrenar. Foi no dia da despedida do Tardelli, inclusive. Eu nem lembrava desse detalhe. Tem gol de um, assistência do outro. E eu costumo falar sempre, quando eu ia fazer alguma crítica ao Hulk, eu falava assim, Hulk, vou falar aqui, mas eu te amo como um familiar. Porque eu falo com a galera o seguinte, falo, cara... O Hulk tá indo embora agora, não estreou ainda, mas a chave ainda não caiu. Porque hoje você olha no elenco do Atlético, exceto o Everson ali, qual que é o referencial que a gente tem? Tenta puxar, qual que é o referencial? A gente vai jogar um clássico, quem que é o cara referência? Quem que vai matar no peito a responsa? E numa jogada, por mais que não esteja no mesmo nível de outros anos, quem que é o cara que vai decidir? Você não tem. Então, o Hulk, cara, o brasileiro, igual vocês falaram, pô, São Caetano. O brasileiro de 77, pô, invicto no Mineirão e você perde um título invicto. Como assim? Você tem lá a própria Copa do Brasil, apesar que o Atlético já era campeão da Copa do Brasil, mas você tem a Copa do Brasil de 2007, aquela frustração. O brasileiro de 2001 contra o São Caetano. Aí vem 2012, naquela época, contra o Fluminense. 2015, que o time do Corinthians era muito superior. O atleticano ali, ó, batendo na trave e sonhando com o brasileiro. 2009, né, flanelinha pro Flamengo. E aí vem o Hulk e simplesmente entrega
50 anos depois, esse título que era a obsessão do atleticano. Eu falo que o brasileiro era a minha obsessão pessoal. Amo a Libertadores. A gente queria ver. Poxa, eu queria ver o brasileiro. Falar assim, ver o pô, brasileiro. o Galo passou 38 rodadas e nós ficamos em primeiro lugar, cara. Caralho, nós ficamos em primeiro lugar. Então era a obsessão do atleticano. E chegou um cara que fala assim, então deixa comigo, que eu vou resolver tudo. E não só por isso. Além disso, trouxe a Copa do Brasil, deitando, e ainda trouxe um título contra o Flamengo, um título nacional contra o Flamengo. Que ele faz aquele gol, faz o pênalti, faz o gol, converte o gol de pênalti também, então foi um protagonista. Então, sim, na minha opinião, igual a gente estava falando sobre o Guilherme, que é um cara que tem ali um asterisco por tudo que aconteceu, todo o contexto, tem gente que não gosta. Irmão, pra mim, a história do Hulk no Atlético, ela não muda 1 milímetro. Os momentos que o Hulk propiciou, não só pra mim, mas por uma geração de novos atleticanos que ele formou para senhorinhas que foi lá e vou te falar, eu tô aqui por causa de você. Sim, e foi difícil, e está sendo difícil, você chegar para uma criança e falar que o Hulk, o herói, não está Os pais estão tendo que mentir, fala assim, A minha filha, Catarina, falou comigo assim, com lágrimas nos olhos, assim, que ela viu a despedida e falou, quando ele falou que ia jogar em outro time, pai, foi a parte mais difícil para mim. E eu fico imaginando, para quem, né, tem aí afilhados, tem filhos, né, tem netos e tudo, que não está sendo ainda fácil você poder comunicar essa história da saída do Hulk. Eu acho que assim, a trajetória do Hulk, só para dar meu pitaco aqui, a gente vai ouvir a cadeira cativa também. Acho que a trajetória do Hulk, a construção do ídolo, até quando eu estava saindo da Globo para abrir meu canal, a última matéria que eu fiz, assim, que eu produzi uma parte dela, saí e depois finalizaram já sem mim. Era exatamente uma matéria que falava disso, assim, como que se constrói um ídolo, né? A gente até foi atrás de um artista plástico para montar ali tem uma ideia que eu tive na época para montar ali uma escultura, como se fosse a escultura nascendo, o ídolo nascendo junto e tal. Ela é irretocável. Claro que ele vai errar, é ser humano, então errou. Tem a questão dos pênaltis aqui e ali. Nunca, absolutamente nunca erro por falta de entrega, por respeito à camisa, nunca, zero. Nem se você pensar, você vai achar. Não tem, nenhum. Tem erro normal de atleta, porque atleta está sujeito a errar. Então a trajetória dele como ídolo do clube e o lugar dele como um dos maiores ídolos da história do clube, para mim ele é indiscutível. Assim, não tem por que ficar discutindo o tema. Eu, particularmente, fiquei um pouco magoado com a forma que saiu, porque eu acho que uma história desse tamanho poderia ter sido concluída, e claro que é uma conclusão que daqui a pouco você vai ter um enter e mais um parágrafo, porque quando ele parar ele vai voltar para fazer um jogo de despedida, pelo menos um jogo, enfim. Mas, cara, cuidado com uma coisinha ou outra que eu acho que poderia ter sido irretocável a saída. A história dele no Atlético como atleta, pra mim, é irretocável. A saída, pra mim, ela tem o asterisco do cuidado que poderia ter existido, principalmente na questão do anúncio lá, antes das homenagens aqui. Eu acho que, assim, ele tem tamanho suficiente no Atlético, e acho que no Fluminense também, tá chegando como uma estrela, o Fluminense tá levando ele pra lá, pra falar, pô, segura 5 diazinhos aí pra nós, né? O Atlético comunicou que ele não faria mais parte do elenco, ele vai sair e tal. Se ele chega pro Fluminense, ele e o Hulk fala assim, pô, vamos fazer o seguinte, vamos gravar já tudo, tá tudo certo, mas publica na segunda, vamos, né? O clube poderia tranquilamente publicar uma nota. Eu conversei longamente sobre isso com pessoas dentro do Atlético e tal, e os caras falaram, pô, mas o Fluminense queria anunciar, beleza, cara, faz uma nota, olha, o Fluminense tem tudo certo com o atleta Hulk. Anunciar? Ele vai assinar, ele será o jogador do Fluminense até 2028, tá tudo certo, mas por um pedido do atleta, o anúncio, né, a torcida será feito na semana seguinte. Não ia mudar rigorosamente nada do lado de lá. Eu acho que ia dar esse ponto final ao relacionamento, né, aqui de uma forma linda e retocável, e aí sim começar a história. É mais ou menos um paralelo. Você tem um casamento super feliz, maravilhoso, construiu uma história linda com uma pessoa, teve filhos, tem uma história linda para contar, um casamento longevo, um tanto de coisa boa aconteceu. Aí você senta e fala assim, tivemos uma linda história, mas está na hora de terminar. Beleza, beleza, concordo, te amo também. Beleza, beleza. Ah, não, então vamos fazer um último date, nosso date de despedida. Vamos fazer um último jantar à luz de velas, no restaurante Bala e tal, pra gente celebrar a nossa união, que foi maravilhosa. Vamos. Aí na véspera do date, um deles aparece no feed. Específico, viu? No feed, não. Porra, de específico. Aparece no feed com sabe, a nova pessoa. Já aparece no feed namorando, no dia seguinte tá lá no date. Ah, não, mas vivemos grandes momentos. Eu acho que você diria, cuidadinho. Você ia cancelar o jantar? É um cuidadinho, né? É um cuidadinho, né? Mas não sou eu. Eu sou uma pessoa normal. O Hulk é o Hulk, pô. O Hulk é o super-herói. Antes de tudo... Ele tinha tamanho pra fazer isso. Mas assim, tá tudo bem. Cancelaria, Dudu solteiro. Tá tudo certo. Te amo, Hulk. Cancela o date, Dudu? Te amo. O jantar...
Eu acho que o que... Pai, eu não sei de nada, velho. Não precisa cancelar o... Cheguei num momento da minha vida que eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Pois é, Dudu. Não, eu tô Pois falando é. todos, Dudu. Nossa Senhora. Não é